Bom dia, pessoal. Vamos dar início, então, aqui ao nosso webinar. Queria agradecer a participação de todo mundo e falar que vai ser uma apresentação bem rapidinha, bem objetiva, tá? Para a gente não... para que vocês não percam muito tempo de vocês aí, mas são informações bem relevantes. O Denis vai falar sobre a evolução das ameaças, né, dos ataques digitais aí, vai apresentar um pouquinho do relatório da SonicWall, né? E para começar, então, eu queria agradecer novamente a presença de todo mundo e apresentar para vocês o Denis, para quem não conhece, né, é o nosso parceiro da SonicWall, ele que vai fazer essa apresentação, tá bom? Bom dia, Denis. Beleza. Bom dia, Marcelo. Obrigado aí pela apresentação, pelo início. Também quero agradecer a presença de todos, agradecer principalmente aí a NetSol também por me convidar mais uma vez para a gente fazer esse evento. Bom que a gente já está conseguindo voltar, né, para eventos presenciais. Espero que o próximo a gente já consiga fazer presencial num lugar bacana aí em Belo Horizonte, nessa cidade aí que eu gosto bastante também. Sou filho de mineiros, adoro muitas coisas dessa terra, é difícil não gostar, né? Bom, como o Marcelo disse, tá, essa apresentação ela é rápida, ela deve durar aproximadamente 20 minutos, e para a gente ser bem objetivo mesmo e passar aí as principais informações que eu acho que seriam relevantes para todos nós, né? Então, a ideia hoje é a gente falar aqui sobre as ameaças desse mundo digital, sobre as tendências e como que a gente se protege dela, principalmente, né? O meu nome é Denis Guimarães, eu sou responsável pela área de parcerias dentro da SonicWall hoje, então eu tenho um território que fica sob a minha responsabilidade na SonicWall, dentre eles Minas Gerais, e também cuido da área de distribuição da SonicWall atualmente, tá? Hoje a gente tem 4 distribuidores que importam nossas soluções, estocam para que a gente possa ter pronta entrega para vocês, e principalmente numa época como essa que a gente está vivendo, em que pronta entrega se tornou meio que um luxo, né, de algumas soluções. Então, digo para vocês aí que se você tiver algum projeto de segurança, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas a SonicWall não tem problemas de entrega, tá? A gente tem estoque de todas as nossas soluções, tá? Fazendo aí para quem nunca ouviu falar de SonicWall, né, só um breve histórico aqui. A SonicWall é uma empresa que está fazendo esse ano 32 anos, apesar de estar 30 aqui, mas a gente vai fazer agora 32 anos esse ano. É uma empresa que tem reconhecimento global, reconhecimento e presença global, tá? A gente tem hoje um portfólio completo com foco em segurança da informação. A gente adicionou algumas outras soluções no nosso portfólio que se integram à nossa inteligência de segurança, vocês vão ver mais adiante. E eu gosto de reforçar 2 principais pontos aqui do nosso overview, que é a rede de inteligência global de ameaças, onde a gente consegue obter informações para poder transformar em inteligência para os nossos clientes, para as nossas soluções, tá? E a parte de inovação em cibersegurança, ou seja, a SonicWall ela é um fornecedor, um provedor, um desenvolvedor de tecnologia em segurança da informação com mais de 300 patentes, incluindo o RTDMI, que foi a última patente aí requerida e concedida para a SonicWall. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais adiante. A SonicWall é uma empresa que fica na Califórnia, lá no Vale do Silício também, tá? A gente está ali em Milpitas e a gente tem aproximadamente aí 1.600 funcionários ao redor do planeta, tá? Uma empresa enxuta, mas que entrega muita efetividade em segurança da informação. Então, falando um pouquinho dessa rede de inteligência global, tá? É uma rede que compõe aí mais de 1 milhão de sensores espalhados pelo globo, tá? Esses sensores, eles ficam escutando a internet 24 horas por dia, trazendo para a nossa engenharia as tendências e como o mundo de cibersegurança, o mundo digital está se comportando em termos de ameaças. E desse jeito, a gente consegue desenvolver tecnologia para proteger essas redes que utilizam a nossa tecnologia de segurança da informação. Então, assim, são sensores que ficam lá 24 horas por dia e são capazes, inclusive, de identificar até mais de 140 mil exemplos de malwares, né, amostras de malwares diariamente, e protegem aí mais de 28 milhões de ataques que são bloqueados diariamente, tá? Com base nessa rede que nos traz tanta efetividade em segurança, e a gente traduz isso para o nosso cliente
através do nosso portfólio, a gente decidiu, desde 2018, entregar para o mercado também um relatório com todas essas informações que a gente consegue entregar, que a gente consegue visualizar. Falei, poxa, já que a gente já tem essa informação, a gente tem essa inteligência, por que não traduzir isso num relatório e ajudar os nossos clientes e parceiros a ter mais informações sobre o que está acontecendo no planeta, em termos do mundo de cibersegurança, né, de ataques digitais, e ajudá-los também a desenvolver os próprios projetos deles, a defender os próprios projetos deles dentro das empresas deles. Então, esse relatório, que através desse QR Code aqui você pode fazer o download, ele é gratuito, tá? A gente é um relatório um pouco extenso, ele está em inglês, mas ele tem uma série de gráficos ali muito intuitivos que ajudam a gente demais a entender para que lado a banda está tocando, né? E a gente tem também um resumo executivo que está em português, depois a NetSol consegue encaminhar para vocês esse PDF, mas esse aqui é o relatório completo. Se caso você não conseguir ler o QR Code, basta acessar sonicwall.com, o link está lá na home da nossa webpage, tá? Falando aqui rapidinho mesmo sobre os principais pontos que nós trouxemos nesse relatório, tá? Então, em termos de ameaças, a gente viu aqui um pequeno aumento no volume, no volume gerais de malwares, né, de ataques de malwares. É importante mencionar que este relatório, ele faz comparação com o relatório do ano anterior. Então, isso aqui é tudo que a gente viu em 2022 relacionado a 2021. Tá? Então, a gente teve aqui um aumento global de 2% apenas, tá? A gente não via esse aumento já há bastante tempo, a gente estava tendo, inclusive, declínio na quantidade de malwares em geral, tá? A gente viu um declínio também nos ataques de ransomware de 21%, então, por mais que isso aqui pareça ser estranho, a gente não deve ficar contente com isso, porque por mais que a gente tenha tido um pouco de declínio, né, um pouco não, acho que é 21%, é um bom número de declínio, a gente viu que esses ataques eles estão mais direcionados, então eles estão tendo cada vez mais sucesso, tá, na sua tentativa de assalto, né, de roubo mesmo. Então, a gente viu aqui um declínio também em cima de ameaças criptografadas, tá, de 28%, e agora, o que chamou muito a atenção aqui são as tentativas de intrusão, que tiveram um aumento aqui de 19%, um aumento muito significativo no malware chamado de cryptojacking, tá? Nos ataques de cryptojacking. O que é o cryptojacking, né? O cryptojacking é aquele malware, aquele vírus, aquele malware desenvolvido para roubar recurso de máquina para minerar criptomoeda. Tá? A gente sabe que para minerar criptomoeda, a gente precisa de muita energia elétrica e a gente precisa de muito recurso de máquina, muito processamento para conseguir fazer a mineração aí das criptomoedas, né? Bitcoin é a mais famosa delas. Então existe malware hoje que rouba recursos da tua estação, da tua máquina, do teu servidor, para poder minerar isso em algum lugar do planeta, tá? E os malwares para os sensores de internet das coisas, né, de IoT, cresceu aqui exponencialmente. A gente tem visto aí uma quantidade muito maior de empresas adotando sensores para automação e automatização das suas plantas fabris, a gente vê o agronegócio adicionando muito sensor também no campo, para ter uma efetividade melhor, uma rentabilidade melhor, mas muitas vezes os fabricantes desses sensores que vão fazer medição de, sei lá, quanto que uma vaca anda, por exemplo, o gado anda no pasto por dia, por mês, para saber volume de ração ou qualidade de carne e tal, tudo isso tem sido muito mais medido ultimamente. Mas o fabricante desse sensor, ele muitas vezes não se preocupa com a segurança, né? E ele se preocupa com o quê? Com o benefício que aquele sensor vai oferecer para aquele cliente. E a gente tem visto, como esses sensores eles têm ali um endereçamento IP, então ele acaba sendo passível de invasão. Então o que a gente viu foi um aumento de ataques para cima desse tipo de sensor, tá? Então é importante ter tudo isso numa rede protegida. O que mais, tá? Que a gente viu aqui. Eu comentei um pouco aqui do ransomware, tá? Mas o ransomware ele nada mais é do que um vírus que
criptografa informações, né? Ele rouba a informação, seja uma pasta, um arquivo, um servidor, uma estação, e ele pede um resgate para poder liberar aqueles arquivos. Só que nem sempre a senha que eles mandam ali para decriptografar aquela informação tem funcionado. E outro ponto também é que a gente, obviamente, não recomenda que seja pago nenhum tipo de resgate, porque senão a gente acaba aí financiando o cybercrime de alguma forma, né? Mas tem pessoas que, mesmo pagando e tendo isso de volta, a incidência de novo ataque sobre essa mesma rede é muito grande. Tá? Então, eles acabam sendo atacados novamente. Isso é algo que tem tirado aí o sono dos CIOs e dos CISOs das companhias. Tanto que a gente fez uma pesquisa recentemente e 91% das preocupações desses entrevistados ficou em cima de ransomware. Aí, em segundo lugar, aqui veio phishing, spear phishing, malware que trafega em cima de tráfego criptografado, né? O que significa isso? Eu tenho hoje criptografia, eu tenho VPN, eu faço essa proteção para o meu usuário remoto de forma criptografada. Ok, mas a criptografia, ela protege o dado no seu tráfego, né? Do ponto A até o ponto B. Mas se você tiver uma estação de trabalho que esteja infectada, esse malware trafega dentro desse túnel criptografado. Então é importante ter solução também para a proteção dos endpoints, tá? E a análise desse tráfego como um todo. Um outro ponto também bastante importante é que boa parte das tecnologias que ainda estão no mercado, elas não conseguem avaliar ou olhar ou identificar o tráfego criptografado, ou muitas vezes elas nem olham. Por quê? Porque demanda realmente um motor um pouco mais forte nessa solução, seja um firewall, por exemplo, para poder decriptografar aquele tráfego, olhar o que tem ali dentro e criptografar novamente. Então, às vezes, a gente acaba deixando isso passar. E aí, o que acontece? O cybercriminoso, sabendo disso, que boa parte dos firewalls do planeta não tem essa tecnologia, né, de analisar, eles acabam desenvolvendo malwares aí para esse mundo criptografado e o firewall muitas vezes nem enxerga aquilo e aquilo adentra a rede. Tá? Bom, esse relatório ele está disponível aqui para vocês também, é um outro relatório gratuito, tá? Chama SonicWall Threat Mindset Survey, e ele pode ser baixado através desse QR Code ou diretamente no nosso site também. Tem bastante informação relevante lá, tá? Bom, com base no nosso relatório de ameaças aí, nós ficamos com a 6ª posição no volume de malwares. Esse aqui é mês a mês do ano passado, como que foi. Então, a gente ficou um pouco flat ali na quantidade, a gente teve até um decréscimo aqui de 1% em relação ao ano anterior. E agora que a gente já fez uma contextualização aí dos tipos de malwares, volumes que estão, como é que a gente consegue proteger? Por onde esses malwares chegam na minha empresa? Né? Onde é que eu tenho que ficar mais atento? Bom, a SonicWall ela tem um modelo de negócio chamado Boundary Cybersecurity. O que significa Boundary Cybersecurity? Tá? Bom, Cybersecurity acredito que dispense aí muitas explicações, né? A segurança do mundo cibernético, e Boundary significa sem limite, sem fronteiras, né? Então é você ter uma segurança com menos preocupação, sem fronteira, você poder colocar seus projetos em atividade com menos proteção. Esse conceito criado pela SonicWall, ele se baseia em 3 principais pilares. O primeiro deles é conhecer o desconhecido. O que significa isso? É a gente cada vez menos acreditar ou confiar num device ou num dispositivo ou num usuário ou numa credencial que está vindo até a minha rede. Eu primeiro desconfio para depois confiar. E o que mais que eu posso ter em cima disso? Eu posso ter inteligência artificial fazendo análise comportamental daquele tráfego, né, o que o mercado chama de sandbox. Existem várias sandbox em cima de várias soluções. Tá? Então, eu tenho que conhecer aquilo que ainda não é previamente conhecido por nenhuma tecnologia de segurança no mercado, ou seja, que ainda não tem uma assinatura fazendo eu conhecer aquele tráfego, aquele malware, tá? Então eu preciso fazer essa análise de forma preditiva, e hoje em dia, somente através de análise comportamental de tráfego é que essa tecnologia ela vai te prover uma segurança de outro nível de próxima geração. O segundo é
E isso não somente em Firewall, tá, pessoal? A gente sabe aí que a SonicWall é muito conhecida por Firewall, a gente vai falar disso logo adiante, mas eu não estou falando somente de Firewall aqui, tá? Estou falando isso de outras camadas de proteção. Nós falamos rapidamente aqui de endpoint, nós falamos aqui de conectividade de usuário remoto, todas essas camadas de proteção, essas possibilidades de receber tráfego na rede, elas precisam ter inteligência artificial e análise comportamental desse tráfego. Tá? Então, se eu tenho várias camadas a serem protegidas, eu tenho que colocar uma tecnologia específica para aquela camada. Se a minha aplicação está na cloud, eu tenho que ter uma camada de proteção em cloud. Se eu estou protegendo o perímetro, eu já sei o que eu vou usar. É um Next Generation Firewall. Se o meu endpoint está por aí, na mão do meu usuário, do meu funcionário, que viaja para lá, para cá, conecta de um hotel, conecta de um café, né? Eu tenho que ter uma proteção decente ali para ele também. Então, tudo isso precisa estar de uma forma fácil para o gestor dessa rede visualizar e poder gerenciar. Por isso, o nosso segundo pilar é visibilidade e controle unificados. Tá? Não adianta eu ter ali vários fabricantes, cada um olhando uma coisa, e eu tenho que ter 15 consoles ali para poder avaliar. Quando eu tenho isso tudo unificado, isso facilita demais e economiza custo da parte de gestão dessa empresa. E também, óbvio, eu preciso entregar isso dentro com uma economia disruptiva nos dias atuais. Né? Não adianta eu ter tudo isso e custar aí o preço da NASA. Né? Então, eu tenho que ter um custo aderente ao mercado brasileiro também. Então, não pense que é caro, porque não é. Aí a gente pode conversar com a NetSol, aí eles vão poder ajudar. Então, eu falei bastante de inteligência artificial, falei de análise comportamental de tráfego, mas como é que essa coisa funciona na prática, né? E é aqui que entra aquela patente que eu falei, chamada RTDMI, que quer dizer Real Time Deep Memory Inspection. É a capacidade que a SonicWall tem, e só a SonicWall tem, tanto que é patenteado, de analisar malwares que se alojam em memória. São malwares que eles vão adentrando a rede aos poucos, vão se alojando na memória, e é muito difícil qualquer equipamento de rede conseguir pegar esse tipo de malware, tá? Que a gente chama de fileless, né? Eles não dependem de um arquivo do Office, um PDF ou um executável para entrar na rede. Eles vão entrando aos poucos, vão se montando na memória, e uma hora que ele está dentro da memória, aí ele executa o ataque. Tá? Então, a gente tem tecnologia para poder pegar esses pedacinhos, né? Ele vai entrando aos poucos. Então, como é que funciona isso? Vamos supor lá que você, usuário da rede, solicita lá o download de um arquivo. Tá? Então, tem lá o artefato que você solicitou o download. O que a SonicWall faz? Ele vai passar, vamos dar um exemplo do Firewall. Ele vai passar pelo Firewall. A gente primeiro vai fazer essa análise primeiro com base na nossa base de conhecimento, né? E essa base de conhecimento é uma base que tem 32 anos de mercado, com muita informação sobre malwares no decorrer desse período todo. Tá? Então, a gente primeiro vai olhar lá. Olhou lá, olha, deu match, isso aqui é um malware. Se é um malware, eu já tenho o conhecimento dele, para que eu vou deixar passar para a rede? Então, já faço o bloqueio dele aqui agora. Tá? 99% desses malwares são conhecidos, então a gente já consegue bloquear isso aqui. Mas vamos supor que não deu match com nenhum dos malwares da base, né, da base de conhecimento da SonicWall, e esse PDF que você está tentando fazer o download, ele está apresentando um comportamento que não é um comportamento de um PDF, que é entregar o quê? Um arquivo, um texto, uma planilha, sei lá, alguma coisa ali dentro de um arquivo PDF para você ler. Ele está tentando ter um código ali embutido nesse PDF, tentando mudar, sei lá, uma chave de registro do seu sistema operacional. Poxa, isso não é um comportamento normal de um arquivo PDF, seja de Word, seja de Excel, qualquer um deles, tá? E vocês vão ver, se vocês baixarem o relatório, tem uma das páginas lá que fala que os arquivos PDF cresceram demais os ataques embutidos, né, em arquivos PDF, tá? Teve um aumento exponencial pela quantidade de utilização, então tem cyber-atacante aí, cybercriminoso, colocando arquivo, isso escondido em PDF. Então, eu jogo isso para minha cloud.
Tá? Nessa cloud é onde eu tenho a minha sandbox rodando. Que para que serve essa cloud? É lá onde eu vou avaliar as ameaças não conhecidas, tá? Que geralmente é 1% do que passa. Então lá eu tenho o meu Capture Advanced Threat Protection, que é uma sandbox com vários motores, e também a tecnologia da SonicWall RTDMI, que é o Real Time Deep Memory Inspection que a gente falou. Uma vez que eu estou analisando isso na cloud, eu seguro esse download, não deixo ele passar para a rede, tá? Apesar de ter um checkbox lá que o cliente pode desmarcar e deixar passar enquanto está analisando, mas aí não adianta mais nada. Se eu der o veredito de que é um malware, ele já entrou na rede. Então a gente recomenda fortemente que você não desmarque este checkbox. Deixa a gente avaliar primeiro, tá? Uma vez avaliado, e outra, o usuário recebe uma informação, tá? Na tela, uma pop-up, dizendo, olha, seu arquivo está sendo analisado pela Cloud Sandbox da SonicWall, então, pelo Capture ATP. Então, ele fica esperando ali, uma hora que isso é avaliado e foi dado o veredito de que é um malware, uma vez que seja um malware, a gente já cria uma assinatura para esse malware e devolve isso para o Capture Labs, tá, para o nosso laboratório, e ele passa a ser uma ameaça conhecida. Então, veja que o mundo inteiro está avaliando isso e trabalhando de forma colaborativa para que os clientes do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos estejam mais protegidos. Então, se você tem uma solução SonicWall, ele consegue analisar isso de forma anônima, óbvio, tá? Mas focando no malware. Então, ele se torna colaborativo. Então, se você descobriu aqui no Brasil isso, se esse mesmo ataque for performado nos Estados Unidos e ele for tentar passar, ele já está na base de conhecimento, eu não preciso mais jogar para a minha cloud. Tá? Então, é uma inteligência aqui bastante efetiva para você no dia a dia. Se ele não for um malware, então beleza, eu deixo ele passar e ele vai para a rede. Tá? É assim que funciona a sandbox da SonicWall. Tá? E a gente tem aqui o painel de gerenciamento centralizado para todo o nosso portfólio aqui embaixo, que é amparado pelo Capture ATP, tá? Pela nossa sandbox. Ele é tão efetivo e ele tem sido tão assim solicitado pelos clientes para que a gente deixe os nossos parceiros e clientes dormirem em paz com relação a cybercrime, que a gente tem medido o quanto essa solução vem aprendendo com os malwares, e só no ano passado nós pegamos mais de 465 mil variantes de malwares que não haviam sido catalogadas por nenhum outro vendor, nenhum outro fabricante, nenhuma outra tecnologia de segurança até então. Tá? Então, veja que é uma efetividade muito grande. Olha só como a gente começou lá em 2019, passando para 2020, está tendo um crescimento muito grande da inteligência do RTDMI. Tá? Então, é importante ressaltar isso, porque eu diria que é o grande diferencial da SonicWall hoje, que é um fabricante de segurança, em entregar segurança. É a nossa grande preocupação. Tá, mas onde é que você tem o RTDMI funcionando? Vamos supor que aqui é a sua empresa, você tem lá o data center, seu escritório, você tem uma filial, você tem escritório remoto, você tem aqui funcionários trabalhando remotamente, só que cada um deles tem necessidade de ter um endpoint, ele tem Wi-Fi, então, poxa, como é que eu vou fazer a proteção disso? Sendo que todos eles estão, através da internet, acessando uma cloud pública, ali você está rodando arquivos, aplicações na AWS, na Azure, tá? E tem também ali, você está rodando Office 365, G Suite, tudo isso sendo acessado via internet. Como é que a gente protege tudo isso? Então, aí é que entra que a SonicWall tem um portfólio completo, cada camada dessa aqui tem uma solução específica que entende o que se passa de protocolo de malware naquele tipo de canal, daquele tipo de camada, para que a gente possa fazer essa proteção. E hoje, tudo isso integrado com SD-WAN, então se você tem algum projeto de SD-WAN e precisa de segurança embarcado ao mesmo tempo, fala com a SonicWall, fala com a NetSol. A gente já tem SD-WAN totalmente embarcados nos nossos Next Generation Firewalls, dentro dos nossos endpoints, vamos lá, vamos supor aqui no seu usuário remoto que está trabalhando lá de casa, ele precisa de VPN, ele precisa de uma proteção naquele endpoint. A SonicWall tem o Capture Client, que é a solução de Endpoint Protection, com Sandbox, com RTDMI rodando ali para fazer essa proteção com base em comportamento. Então, dando um apanhado geral aqui, eu vou comentar alguns itens que a SonicWall tem que talvez você não saiba.
tá? Por quê? Porque a SonicWall ainda é muito conhecida por quê? Por Firewall, tá? Então, a SonicWall tem uma linha de switches, tá? São 7 modelos que a gente tem hoje no portfólio, com e sem PoE, até 48 portas, tá? Para integrar realmente a nossa tecnologia, toda a configuração, a parte de controlador, né, do switch é 100% cloud, tá? Você pode, obviamente, acessar o próprio switch, mas você tem isso na cloud. A gente tem uma linha de access points também, que pode ou não estar integrado com segurança. A gente brinca até que isso aqui é um mini firewall de teto, tá? Porque ele pode ter já funcionalidades de gateway anti-malware, filtro de conteúdo web, sandbox, o próprio Capture-ATP roda aqui também. Então tem muito tráfego que você não precisa levar para dentro do firewall, o próprio Access Point já toma essa decisão, mas isso é licenciado à parte. Se você não tiver essa necessidade, ele já é um Access Point normal, Wi-Fi 6, tá? Com até 12 antenas internas aqui, então, dependendo do seu projeto, a gente vai definir qual for o melhor necessário. Controladora também 100% em cloud, tudo zero touch, tá, pessoal? Então, facilidade de implementação, tem um aplicativo para você fazer o provisionamento deles, sei lá, tem 30, 40 antenas que eu tenho que despachar aí para filiais. Poxa, você vai via aplicativo, lendo o QR Code de cada caixinha, ele já vai provisionando no MySonicWall, você só faz a configuração e manda os equipamentos para as filiais. Uma vez que ele está conectado, ele já vai na cloud, busca a configuração e sai funcionando. Para você aí que tem Google Suite ou o Microsoft 365 rodando, a gente tem uma camada de proteção exclusiva para essa aplicação sua de cloud, tá, de nuvem, onde eu vou entregar email security, fazendo a análise de todos os anexos que estão trafegando nos e-mails da sua empresa, todos os links que estão sendo trafegados ali, para a gente ver se tem link malicioso, faz reputação também com base em spam, e outras séries aí de proteções para esse mundo de e-mail, a gente entrega através do Cloud App Secure. Não só isso, tá? A gente entrega aqui também o Capture-ATP, fazendo análise comportamental de tudo que está sendo trafegado no SharePoint, no OneDrive, tá? Então, tudo isso está sendo protegido e também uma proteção contra roubo de informação, contra vazamento de dados. Então, o que eu tiver ali dentro da empresa, poxa, peguei aqui um usuário mandando minha lista de preços, minha lista de clientes para fora. Poxa, eu consigo travar isso através do CAS, tá? Do Cloud Application Security. A gente tem, como eu comentei, um Next Generation, né, um EDX, um EDR, que é chamado Capture Client, para proteção do endpoint, tá? Também, seja ele Mac, Linux ou Windows, tá? Então, ele é um Next Generation Anti-Malware, tá? Ele não é baseado 100% em assinatura, ele já vem baseado em comportamento 100%. Ele faz uma integração com a linha de firewalls também, forçando, né, o firewall acaba forçando ele ali, que se não tiver um mínimo de compliance, de política de segurança habilitado, ele não deixa aquela máquina sair para a internet. Então, você tem ali um benefício de se trabalhar com essa solução integrada em conjunto, tá? O SMA, que é o Secure Mobile Access, voltado para aquela empresa que tem uma força de vendas muito grande, externa, ou que tem uma quantidade de usuários remotos externa trabalhando também, work from home, né, o home office. Como que ele trabalha? Ao invés de você... Ele trabalha como se fosse assim, como um concentrador dessas conectividades remotas de VPN via SSL, tá? Não é via IPsec, é via SSL, focado em conexão remota de usuário. Tá? Não é para fazer interligação entre redes. Entre redes a gente usa o Firewall, mas aqui seria site to site. Aqui no client to site a gente usa o SMA. Então ele tem a capacidade de ser virtual appliance também. Então ele vai ter a capacidade de interrogar esse dispositivo que está vindo até a minha rede buscar informações. Tá? Ele é clientless, né? Ou seja, eu não dependo de um client instalado nesse dispositivo lá da ponta, eu posso acessar via browser, cair num portal de autenticação, ele tem duplo fator de autenticação também, para aumentar essa proteção. E aí eu consigo interrogar esse dispositivo, saber se ele tem um jailbreak ou não, saber se ele está compliance com as políticas de segurança da minha empresa, se eu estou usando o browser correto para determinada aplicação, tá? E aqui eu sou agnóstico, ele funciona para qualquer dispositivo que tenha um browser conectado à internet.
tá? Então, se a gente tem uma quantidade muito grande de VPNs, de pessoal trabalhando fora do perímetro da rede, a gente recomenda tirar isso de cima de Firewall, tá? Porque isso onera, sim, o motorzinho do Firewall, tá? E joga isso para dentro de um SMA, por exemplo, tá? Uma solução muito legal essa aqui. E o Capture Security Center, né, que é a plataforma de gestão centralizada. Então, tudo isso que nós falamos e mais os firewalls, a gente consegue gerenciar através de um único painel de gestão. Tá? Então, eu fiz questão de trazer esses outros pontos aqui, porque às vezes a gente tem essa necessidade, tem algum projeto que precisa colocar na rua, e às vezes não sabe e ainda fica muitas vezes dependente do firewall. E o firewall não protege tudo, né? O firewall tem a responsabilidade dele. Tá? Bom, para a gente partir aqui para o final, tá, pessoal? Só recapitulando, o portfólio da SonicWall não é somente Firewall, a gente tem o Wireless Endpoint, o Security Access, que é o SMA que eu acabei de falar, proteção para e-mail, Web Application Firewall, proteção para os sensores de IoT, uma série de aplicações rodando em cloud, já para falar com a sua cloud ou com a aplicação sua que já nasceu em cloud, tá? E tudo isso sendo gerenciado de forma centralizada e com o coração Capture Cloud Platform, onde a gente entrega aqui a análise comportamental de tráfego para todo esse portfólio, tá? Então é bem completo mesmo o nosso portfólio. Se você tiver qualquer necessidade de segurança, você vê que até networking a gente tem na parte de switches agora, né? Um ponto importantíssimo, tá? Eu vou reforçar. Todos esses itens têm estoque, tá? Talvez nem todos eles a gente tenha no Brasil, mas o prazo de entrega dele é muito rápido porque a gente tem esse estoque nos Estados Unidos. Então é o tempo do distribuidor trazer para o Brasil, que dura aí entre 20 a 35 dias, tá? Então é rápido. Se você está sofrendo aí com alguma necessidade, algum fabricante que, poxa, comprei, não entrega, a gente sabe que tem fabricantes que está dando prazo de 1 ano para entrega de access points, por exemplo, o negócio está crítico, pode falar com a SonicWall, a gente tem 3 modelos indoor e 1 outdoor para te atender, tá? E partindo aqui então para o final, de novo, os 2 relatórios para vocês fazerem o download. De qualquer maneira, se não conseguir checar por aqui pelo QR Code, basta entrar em sonicwall.com e você vai encontrar os 2 lá, tá? A gente esqueceu de falar no começo, eu acho, mas a gente vai ter um sorteio, né, Marcelo, agora, para quem ficou até o final aí e teve o prazer de ouvir essa conversa legal aqui É isso com a mesmo. SonicWall. E então aqui eu vou deixar meus contatos, tá? Meu e-mail, meu telefone, estou à disposição aí para a gente conversar e desenvolver qualquer projeto junto com a NetSol. Estou à disposição também para tirar qualquer dúvida aí que possa surgir. Então vamos lá. Ô, Denis, durante a apresentação surgiram aqui 3 perguntas, tá? Então. Não, eu acho que surgiram mais, Marcelo. Acho que tem 14 perguntas, né? Então, ó, vamos lá. A primeira é a da Mariana. Ela achou impressionante o crescimento de IoT malware e pode-se dizer que os dispositivos de internet das coisas são os que têm o maior risco agora, e como proteger? Então, ela está falando que o IoT, né, teve o maior crescimento e como que protege isso? Uhum. Então, como a gente comentou lá no começo, né, a gente trouxe algumas tendências. Então, isso foi o crescimento que a gente viu de 2021 para 2022. É uma tendência forte, cada vez mais, da gente ter esses sensores. E outra, pessoal, até Mariana, até agradeço a pergunta, a gente está vivendo agora a era do 5G. O 5G está trazendo uma conectividade aí com uma baixa latência, com uma velocidade incrível, né, impressionante, que vai nos permitir cada vez mais ter dispositivos conectados à rede e automatizando cada vez mais as empresas, até a nossa casa. Poxa, hoje você chega em casa, o Jorge, eu sei muito bem a casa dele lá, tudo automatizado. Ele chega lá, Alexa, faz isso, Alexa, faz aquilo. Aí ela faz café, faz macarrão, né? Toca o hino do Cruzeiro lá na casa dele, né? É que tá mal configurada, né, Jorge? Eu sei. Mas então, o 5G, ele é um advento que está trazendo uma quantidade muito grande de dispositivos para as redes corporativas, tá? Para as redes em geral. E óbvio que os cybercriminosos ficam de olho. Por exemplo, quando a gente teve a época da pandemia, quando estava forte mesmo lá a pandemia, que todo mundo foi para casa da noite para o dia, o que a gente viu nos relatórios anteriores foi um aumento grande
de ataques de VPNs, de dispositivos móveis ali. Por quê? Porque muita gente foi para casa e muita empresa não estava preparada para aquilo. Então, teve gente que foi para usar o computador do filho, o computador da casa, que todo mundo usava com, sei lá, com jogo, com tudo mais. Então, são tendências que a gente vai vendo e a gente resolveu colocar nesse relatório para que as empresas possam, sim, se preparar cada vez mais, tá? Então vamos lá. Outra pergunta do Marco Túlio. Só um ponto aqui. Como que a gente coloca, então, esses dispositivos de forma segura, né? Como eles sempre têm uma conectividade, a gente precisa ter uma rede segura, já fazendo essa proteção, com um mínimo ali de... tem um conceito atualmente chamado ZTNA, que tem se falado muito, que é o Zero Trust Network Access, né? Então, a gente confiar cada vez menos nesses acessos pela rede, tá? E dos dispositivos móveis também não ficam atrás. Então, procurar dispositivos aí que tenham já uma certa preocupação no desenvolvimento em segurança, mas eu hoje acredito fortemente que dificilmente um fabricante desses sensores ou desses dispositivos está tão preocupado assim com segurança. Ele vai jogar essa responsabilidade muito mais para a rede na qual ele vai ser conectado. E aí a SonicWall entra com muita força, porque na proteção dessa rede, a gente eu posso dizer que mestres nisso. Tá? São 32 anos nisso aí. Se quiser complementar alguma coisa aí, Jorge. Eu ia comentar que às vezes é importante também a gente separar esses dispositivos, né, de IoT numa VLAN diferente e essa VLAN ter acesso a algumas coisas que podem ter informações mais críticas dentro da empresa, né, ou mesmo dentro de casa, né? Então a boa prática é você segregar essa rede numa rede separada mesmo, né? Exato. Se você tem um ataque ali, por pior que seja, acontece um ataque, tá segregado, ele não vai passar isso, sei lá, para a rede corporativa, para os servidores, para as aplicações em cloud. Não, você segrega isso ali. Aí são boas práticas de implementação de IoT também. Tá? Que entra muito mais, isso é muito mais networking do que segurança também, né, Jorge? Para de segregar isso numa VLAN é conceito de rede até. O que mais? Vamos lá. Vamos lá, o Marco Túlio quer saber como que a SonicWall consegue esses números, falando que eles são preciosos. Não, são precisos, né? Desculpa. Marco, esses números, eles são 100% baseados na nossa rede mundial de sensores, tá? São mais de 1 milhão e 100 de sensores espalhados pelo planeta e a gente coleta essas informações de lá. Tá? Então, ele é baseado, né, nesses sensores que a gente tem. Quando a gente fala que o nosso RTDMI, ele pegou mais de 460 mil malwares que nenhum outro fabricante pegou, esse número a gente confronta com bases públicas, em que a SonicWall e os seus concorrentes e todos os fabricantes de segurança reportam informações para lá, como, por exemplo, o vírus Total. Tá? Se você olhar lá no vírus Total, você vai ver diversos... um repositório de malware, né, de informação de malware. Então, a gente confronta com essa base. E quando a gente chega com esse malware novo lá, a gente vê que ele não está listado ainda no vírus Total. Tá? E não só essa, tem outras bases também de repositório de malware. Tá? Mas é assim que a gente faz. O Carlos Eduardo está perguntando se seria melhor evitar o uso de arquivos PDF devido ao crescimento de ataques escondidos neles. Bom, é difícil, né? Você evitar o uso de arquivo PDF. A gente usa bastante, mas eu acredito que seja mais efetivo, talvez, você investir numa solução de segurança, porque senão você começa a restringir algum tipo de utilização que pode prejudicar o seu próprio business, né? Você imagina os advogados, por exemplo, trafegam muita coisa na área de os contratos, é tudo em PDF. Imagina você restringir a utilização de PDF dentro de um escritório grande de advocacia. Então, ter uma tecnologia com base em análise comportamental já vai te salvar bastante, sem você precisar restringir algum tipo. É o que a SonicWall falou, é o que eu comentei lá no começo. O conceito de Boundary Cybersecurity tem muito a ver com essa pergunta, tá? Da gente poder colocar os projetos na rua sem limite, né, sem fronteiras, mas tendo segurança. E aí é aquele negócio, é saber que tipo de proteção eu tenho que colocar para cada camada. O Fire é para uma coisa, o endpoint para outra, a aplicação em cloud é outra, o Wi-Fi é outra, tá? Não dá para a gente querer concentrar tudo numa coisa só, tá? O Carlos Eduardo quer saber se a SonicWall também tem uma solução para endpoint.
Positivo e operante, Carlos Eduardo. Obrigado aí pela pergunta. A gente tem uma solução sim chamada Capture Client, tá? São dois modelos, um modelo da versão Advanced e uma versão Premier, tá? Ambas as versões são baseadas em Next Generation Anti-Malware, ou seja, são baseadas em comportamento, nenhuma delas é 100% baseado somente em assinatura. Vocês lembram antigamente, quando a gente ligava o computador e usava aqueles antivírus gratuitos, né? A gente pode citar uma série deles aqui, mas você ligava e esperava um pouquinho, e daí vinha uma voz assim, seu antivírus está atualizado, né? Ou vinha uma pop-up ali do lado do relógio. O que acontecia naquele momento? Aquele antivírus era sempre, também era o que a gente tinha naquela época, né? Mas era um antivírus baseado em assinatura. Então ele ia lá na base daquele fabricante, na engenharia, buscava todas as vacinas que aconteceram desde a última atualização, baixava para a tua máquina e aí você estava atualizado até o dia anterior, ou até aquele minuto anterior. Dali para frente você já não tinha mais proteção nenhuma, né? Então era meio que assim, era o que tinha, mas era uma falsa sensação de segurança também. Mas isso é baseado em assinatura. Qual foi a evolução disso? É se transformar em baseado em comportamento. Então, a gente usa esse conhecimento da assinatura que a gente adquiriu no decorrer dos anos, mas a gente jogou algoritmos de inteligência artificial, né, e de machine learning em cima dessa base de informação, para que a gente possa tomar uma decisão mais preditiva agora, com base no comportamento, que foi o exemplo que eu dei do arquivo PDF. Tá? Então, a gente tem isso hoje dentro dos endpoints. Os nossos endpoints são baseados 100% em comportamento. Eles têm a capacidade de fazer rollback da máquina, rollback dessa estação, em caso extremo de infecção. Então, pegou um ransomware, vamos supor, pegou o ransomware, poxa, não tem jeito, a gente consegue voltar essa máquina para o último ponto válido dela em que ela estava funcionando, tá? Na versão Premier, a gente já entra no mundo de EDX, que é um novo conceito, né? A gente tem o EDR, que é o Endpoint Detection and Response, e tem o EDX, que é a evolução. E o XDR, né, que também que a gente diz, e esse EDX, ele já entra com uma outra possibilidade, que é o Threat Hunting, né, que ele vai fazer um comparativo de ataques com outras bases do mundo de forma inteligente. Tá? A gente pode entrar um pouco mais nesse detalhe num outro momento, se você quiser pode mandar um e-mail, a gente marca um bate-papo aí, mas ele é uma evolução do EDR. Tá? Mas sim, nós temos essas duas versões. A Mariana está perguntando que quem tem Firewall SonicWall pode usar também o Capture Client? Ele está incluso no licenciamento do Firewall? Não, são coisas diferentes. O Firewall SonicWall, né, como o próprio nome ela disse, é Firewall. O Capture Client, ele é um antivírus, tá? A grosso modo, vamos entender o Capture Client como um antivírus. Então, ele vai instalado na máquina, tá? É outra solução. Agora, dentro do Firewall, existe sim um mecanismo de anti-malware, de antivírus rodando lá, mas ele é para analisar o tráfego de perímetro, o tráfego que está passando por ele. Isso não significa que você tendo o Firewall lá, que tem uma engine de anti-malware dentro dele, você não precisa ter antivírus nas máquinas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? São camadas diferentes. O Luiz está perguntando se tem um valor médio de um Access Point e se o seu funcionamento é similar aos da Unify. Eu diria até que é melhor, tá? Que os da Unify, a gente tem ali um funcionamento, uma capacidade de tratamento ali de usuários muito boa. Como eu disse, é o Wi-Fi 6, tá? É o Wi-Fi aí dos mais novos que existe, mas com relação a valores, eu vou deixar depois, pedir para você fazer um contato com o Marcelo ou com o Jorge, eles te dão uma estimativa dessa solução, tá? Como a gente trabalha 100% através de parceiros, tá? A SonicWall não vende nada direto, a gente sempre tem os parceiros nos apoiando na ponta para poder ter um atendimento melhor para vocês, que são os clientes usuários mesmo da solução, tá? O Carlos Eduardo, ele está perguntando se esse SMA é um hardware ou se ele é instalado dentro do Firewall SonicWall.
não é instalado dentro do Firewall SonicWall. O SMA, ele é um Virtual Appliance ou um Appliance físico. Então, ele pode ser hardware ou um Virtual Appliance. Tá? A gente tem licenças trials para serem testadas, caso ele queira. Só falar com o Jorge aí, a gente consegue um trial para ele no Virtual Appliance. Tá? Ele pode subir lá numa VM e ver como que a solução se comporta. Dentro do Firewall, a gente até tem um tipo de conectividade SSL VPN. Mas dependendo da quantidade de VPNs que você precisa, a gente não recomenda que você faça isso no Firewall. Aliás, em Firewall nenhum de nenhum fabricante, porque ele consome realmente muito hardware do Firewall, tá? Então, é o que eu falei, a gente recomenda segregar isso numa solução dedicada, tá? Ele também está perguntando se switch SonicWall já vem com Firewall internamente. Não, switch é um switch, tá? É um switch, ele tem, o que ele tem de diferencial? Ele se integra facilmente com a nossa plataforma de gestão centralizada. Então, você não precisa ter uma console do switch, uma console do firewall, console do endpoint, não. Você colocou o switch na rede, cara, você vai abrir uma tela ali no Capture Security Center e você vai ver switch, pronto. Já vai ver toda a parte de integração dele e de gerenciamento de forma mais simples. Mas ele cumpre o papel de switch. Tá? Segurança é no firewall, nesse caso. O Cássio está perguntando se existe algum programa de treinamento e certificação para SonicWall. Positivo. A gente tem 3 centros autorizados de certificação no Brasil, tá? 2 deles em São Paulo, um deles no Rio de Janeiro, mas independente disso, as certificações são feitas de forma remota. Depois eu posso compartilhar aqui com o... deixa eu ver se eu consigo postar aqui, né? Consigo. Eu vou colocar os dados aqui no chat dos nossos 3 centros autorizados de certificação, e aí esse contato pode ser feito direto com eles, tá? Eu vou pegar aqui e já coloco. Vamos em frente. Tá. O Túlio, ele está fazendo um comentário e ele está perguntando o seguinte: pessoal, pode falar um pouco sobre o benefício de unificar um ambiente inteiro SonicWall? Digo, switch, core, board, Wi-Fi com Firewall. Digo, pois somos uma indústria farmacêutica e uma das premissas e exigências da Anvisa é possuir uma gestão de monitoramento simplificado. Nossa, perfeito o seu posicionamento, Túlio. Olha, eu vejo que assim, o principal benefício, deixa eu ver se eu até consigo mostrar um pouco mais aqui, deixa eu ver se vai dar tempo, mas a gente consegue, quando a gente tem isso tudo gerenciando por um único, né, um single pane of glass, que a SonicWall chama, um único painel de visualização, poxa, você tem uma facilidade, primeiro que a facilidade de integração entre as soluções, elas se conversam muito mais fáceis. Segundo que você tem uma visibilidade de forma centralizada de todo o teu parque, seja de switches, de Wi-Fi, de Firewall, de endpoint, numa única console, tá? E o que a SonicWall integrou ultimamente foi um portal para você ter um pouco de correlação sobre os eventos que cada camada dessa está recebendo. Vou tentar conectar aqui e eu vou tentar aqui só passar para vocês, só um minutinho, para vocês verem. Só um minutinho. Então, assim, visibilidade, é você poder ter a parte de relatório. Deu uma travada aí, Denis. Acho que o Denis deu uma cortada. E ele ficou bonitinho, vou até tirar uma foto, tô com a boquinha aberta. Denis, você deu uma travada, Denis. Oi, você pode voltou? Repetir? Você deu uma travada, agora você voltou? Voltou. Não, eu disse que você tem a... Eu acho que ele está com algum problema lá com a internet mesmo. De forma centralizada, que é... Oi, peraí, aqui tem... Deu uma instabilidade na rede aqui. Você tem isso, então, como eu falei, né, de forma centralizada, a parte de relatórios, de correlação entre todos os itens da sua rede de uma forma mais simples de visualizar. Tá? Eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês, tomara que funcione bem, que eu estou no 4G, por incrível que pareça. Até, Jorge, se você puder aí me ajudar, eu ia mostrar o Insights lá para eles. Mas vamos em frente, vamos para a próxima pergunta aqui, tá? Que eu vou... Ô, Denis, passa o link que eu compartilho aqui.
Tá, ele está dentro do live demo, viu, Jorge? Ah, tá. Vou lá. Tá, eu estou conectando aqui. Mas assim, os principais benefícios, toda a tecnologia SonicWall, ela é zero touch. Seja os firewalls, seja os endpoints, seja os switches. Então, você provisiona isso tudo numa única console e só dispara equipamento para filiais, por exemplo, e ele se autoprovisiona, uma vez que ele tem conectividade e energia. Tá? Ele vai nessa console de gestão centralizada e ali ele busca essa informação. Então, isso acaba ficando bem fácil para o gestor da rede. Né? E economiza tempo, né? Hoje em dia faz bastante tempo que tempo é dinheiro. Eu estou conseguindo conectar aqui, Jorge. Tá, qual que é a próxima? Marcelo, tá no mute. Acho que todas já foram respondidas, Denis. Deixa eu ver aqui nas novas. Tem uma pergunta anônima aqui, ó. Do RTDMI, mas o Jorge já tinha Essa eu até respondido. tinha respondido, né? Que teve uma pessoa que perguntou se o RTDMI daria algum conflito com o Windows e tal. Eu expliquei para ele que o RTDMI é a nível de rede, né? É um protocolo que vai passar quando a conexão estiver passando pelo firewall, né? Então não faz sentido essa. Sim. Tá bom. Eu não tinha visto. Tá bom. Acho que é isso. Sem mais perguntas. Tem mais perguntas? Tá bom. Poxa, eu ia mostrar aqui para vocês só esse, mas eu tô com minha conexão muito ruim. Já dei, graças a Deus, uma operadora aí fez a gentileza de ficar instável logo agora de manhã. Eu tive que sair aqui. Eu tô conectado pelo meu 4G do celular. Eu tô dando graças a Deus que está funcionando bem. Bom, então tá bom. Vamos partir então pro sorteio, Marcelo? A gente pode ir pro sorteio, aí se você quiser procurar enquanto a gente sorteia, né? Uhum. Se você quiser que eu compartilhe aqui, Denis, eu estou conectado lá no. Tá. Eu acho que tá indo aqui, primeiro, viu? Jorge, ou quer Mas, o sorteio? acho que mais uns 30 segundos aí, acho que eu consigo. Tá conectando aqui. Tá. Finalmente. Que é mais para ilustrar sobre a pergunta do Túlio, sabe? Da questão da gente ter isso de forma centralizada, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar minha tela. Na hora que vocês estiverem visualizando, me avisa, por favor. Tá entrando ao vivo, tá Eu indo. Beleza? Então, esse aqui é o Capture Security Center que eu comentei, que é o painel de gestão centralizada. Então, nesse caso aqui, isso aqui é um live demo, tá? Está disponível para vocês acessarem também. É só digitar livedemo.sonicwall.com. Vou colocar, se puder colocar aí, Marcelo, no chat, por favor. livedemo.sonicwall.com. Livedemo, tô colocando aqui, ó, sonicwall.com. Vocês têm acesso a todas as nossas consoles de gestão, inclusive ao Capture Security Center, tá? Que é essa plataforma de gestão centralizada. Então, se eu tiver esse firewall, só firewall, ele fica aceso aqui, o SMA está aqui, a parte de wireless está aqui, o CAS e assim por diante, tá? Mas olha que legal, vamos supor que você tenha outras camadas sendo protegidas pela SonicWall, você tem o Unified Insights. Dentro do Unified Insights, ele vai te trazer eventos que estão acontecendo em cada uma dessas camadas num único painel. Então, isso facilita bastante para o gestor. Você pode deixar isso lá funcionando e aqui ele vai te alertar. Se eu tenho algum evento no Firewall, se eu tenho algum evento na parte de wireless, isso aqui é totalmente configurável. Você pode arrastar para lá, para cá, com a sua melhor visualização. Nesse caso aqui, eu não tenho o endpoint, tá? Isso aqui é um laboratório, tá, pessoal? Por isso eu não tenho todas as soluções aqui. Até acho que deveria ter, mas não tem. E aí você consegue mudar, tá? Dar um refresh, você pode adicionar um widget aqui, mas é que aqui acho que ele já adicionou todos. Nesse exemplo aqui eu estou com Firewall e Wireless. As suas localidades, onde você vai ter Firewall, aqui está tudo em Milpitas, lá na sede,
Tá? Aliás, o Jorge já esteve nesse laboratório lá em Milpitas, né, Jorge? Dentro do Live Demo, é um data center grande com vários equipamentos da SonicWall para a gente fuçar, para a gente mexer mesmo, fazer demonstração. Ah, quero voltar? Poxa, clico aqui, vou agora entrar na console de gestão de Firewalls, somente. Ah, e ali, se eu vir um evento naquele Unified Insights, eu clicar ali, ele já vai direto para a console daquela solução. Tá? Então, ele facilita bastante essa visualização e gestão no dia a dia, sem eu precisar ficar tendo que entrar em vários consoles. Geralmente, essas áreas de tecnologia hoje das empresas, né, a gente tem ali algumas TVs que ficam mostrando algumas consoles, você pode deixar essa numa delas lá para ter essa visualização de forma completa. Tá? Mas era basicamente isso que eu queria ilustrar dos benefícios de se ter várias soluções SonicWall debaixo de uma única console de gestão. Tá? Gente, eu acho que no mais é isso, né? Queria agradecer novamente ao nosso amigo Denis Guimarães aí pela belíssima explanação que ele nos deu aí, né? E dizer que eu e o Marcelo e o restante do time comercial da NetSol está à disposição aí para fazer trial com alguma solução ou testar assim, ou passar alguma informação adicional sobre o relatório, né? Quem tiver dificuldade para baixar o relatório também conte com a gente aí. E lembrando também, pessoal, que o evento foi gravado, tá? Teve muita gente que entrou aí um pouquinho atrasado, mas a gente vai disponibilizar a gravação no nosso site. E aí, em breve, a gente divulga que já está publicado, aí vocês vão poder ter o acesso. Perfeito. Eu também agradeço, então, mais uma vez a NetSol e a todos vocês que puderam participar. Agradeço as perguntas, acho que foi bem interativo esse bate-papo. A intenção é a gente até ser mais rápido, mas que bom que a interação foi boa, então o papo foi bom. Espero que a próxima a gente possa estar presencial. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia, boa semana para todos aí. Obrigado, pessoal, pela participação. Uma boa semana para todo mundo.